time tá aqui, ó. Começa ali, não, fui pro lado errado. Começa ali pelo comentarista, passa pelo repórter e chega no narrador. É a equipe do jogo de hoje. Nós três aqui, o trio do CBN Esportes, vai apresentar para você as emoções de Santo André e Guarani e as informações desse jogo. E olha que eu separei um trecho do Alan Al, tá grande, hein? Nossa, então já vamos chamar já, né? Porque fica a expectativa em relação a Matheus Ludic, né? Quando essa resposta é da entrevista coletiva da última partida, derrota diante do Palmeiras, respondida pelo Alan Al, porque o Matheus Ludic é aquela história, né? Ele fazia um derby de regular para ruim, só que fez um gol, aí virou herói, depois fez jogos ruins, deixou o time, aí agora voltou contra a Ferroviária, o gol da Ferroviária surgiu do lado dele, e aí contra o Palmeiras não precisa nem dizer que tudo aconteceu do lado dele, inclusive o gol contra. Oi? Ô, Pio, você faz um favor depois? Manda pra mim o nome do empresário do Ludic aí, que eu tô precisando de um nego bom assim, cara. Não, Você manda pra mim. Eu falei na última transmissão que se o empresário do Ludic fosse da música, eu já tava tocando, e eu fosse, obviamente, representado por ele, eu tava tocando em Barretos, João. Nosso amor deu pânico. Te falei. Faustão, Barretos, tava em todos os lugares. E aí ele respondeu: se o Matheus Ludic treina muito bem, e aí isso faz com que ele seja titular durante o jogo. Eu vejo o Ludic amadurecendo, é óbvio, né, que é um menino novo ainda, tem muita condição de nos ajudar. Contra a Ferroviária, ele foi muito importante na questão defensiva, conseguiu ali neutralizar muitas situações do Felipe Marques. Hoje, infelizmente, não estava se sentindo confortável no jogo, e a gente vem procurando tirar de melhor aquilo que a gente tem de cada jogador, e procurando principalmente dar confiança para os atletas. Hoje também era uma situação que a gente precisava de um pouquinho mais de vigor, né, de velocidade, e por isso a escolha da entrada dele desde o início. E aí, a partir do momento que a gente acabou perdendo o gol, sendo anulado o gol do Davó, e consequentemente, né, a infelicidade do desvio em cima dele, ele acabou se sentindo, perdeu a confiança no jogo, né? E a gente procurou conversar no intervalo, dar moral para ele, mas são situações do jogo e que ele vai amadurecendo conforme o tempo e conforme a idade, principalmente. Eu acho que o Andrigo pode fazer essa situação quando a gente tiver com a bola, de trabalhar um pouco mais por dentro, aproximando. E o Regis tem condições, só que precisa também ter uma recuperação física maior, né? Essa pausa aí que ele teve, acabou sentindo um pouquinho mais, e é natural, né? Inclusive hoje durante o jogo, mesmo em pouco tempo, o ritmo não foi o mesmo das outras partidas que ele atuou. E a gente vai procurando colocar o que a gente tem de melhor para ter o resultado, né? Eu acho que a questão não é só de produtividade, mas sim um pouquinho mais de capricho, de tranquilidade, para a gente transformar em gol as oportunidades que a gente teve. E hoje foi uma coisa que foi muito maior do que os outros jogos, que a gente acabou lamentando a derrota, mas hoje foi um volume muito alto, e no primeiro tempo a gente poderia, sem dúvida, ter saído pelo menos com 3-0. Eu vejo. Bom, Alan respondeu aí sobre a possibilidade de Andrigo e Regis jogarem juntos, né? Essa foi a resposta dele, até por conta dessa questão física citada pelo técnico do Guarani. O Regis deve ser apenas opção no banco hoje. Não tem o Rodrigo Andrade, não tem o Bidu, os dois suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O Índio deve fazer a função ali no lugar do Rodrigo Andrade, embora exista uma possibilidade do Tony também, que já está à disposição e entrou, inclusive, no jogo contra o Palmeiras. E o Eliel entra na lateral esquerda, essa já mais tranquila. E a dúvida, Éder Ciola ou Matheus Ludic. O certo é que Rafael Martins, Éder Ciola ou Ludic, Ayrton Romécio e o Eliel na esquerda, meio campo com o Bruno Silva, também o Índio ou então o Tony, e o Andrigo lá na frente, o Bruno Sávio, Júlio César, que continua no time, esse aí eu não consegui tirar, João, e o Davó, esse é o time do Guarani para daqui a pouco, Guarizo. Pois é, e aí, João, o jogo é no Canindé, né, um campo neutro, o Santo André não está jogando em casa nesse Campeonato Paulista,
E o Guarani, que não vence no Brinco desde dezembro do ano passado, já tem 2 vitórias fora de casa nesse Campeonato Paulista. Pode ser o jogo da chegada do Bugre, até porque se vencer, né, ultrapassa o Santos e entra no grupo de classificação. Aliás, rapidinho, se empatar, ele já passa, né? Pelo saldo? Pelo saldo, ele já passa o Santos, em caso de empate. É a grande oportunidade, né? Deixa eu mandar um abraço para o Parraga, lá, grande Parraga, sempre nos acompanhando. Ele e seu filho Guilherme. Mas, ô Pio, você não tem todo esse poder que eu achava que tem, não, hein? Não. Você não conseguiu tirar o Júlio César. Os caras não estão te ouvindo lá, você entendeu? Agora o Ludwig, você já deu um jeito nele. Mas é a grande chance, né? Vai mudar o meio, né? O meio vai mudar. Eu acho que o Rodrigo Andrade, esse cara ele vem dando um equilíbrio ao meio campo do Guarani. E aí é o seguinte, né, gente? O Guarani joga com o time hoje do seu nível para baixo, né? O Santo André, ele parte do mesmo nível do Guarani, mas eu acho até que é um pouco inferior. Então o Guarani, nesse nível aí, ele não tem deixado escapar. Tirando aquela partida primeira contra o Ituano, que aquilo lá foi um acidente, né? Mas não tem deixado escapar. O problema do Guarani foi com os grandes aí, né? Ele não conseguiu. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, o Guarani não conseguiu fazer pontos. Hoje é uma grande oportunidade. E vou dizer a você, viu, Pio, Guarizo, amigos ouvintes, para mim o Guarani se classifica, viu? Porque o Santos, de fato, eu acho que não vai sair disso. Ele não vai colocar o time titular para disputar em meio a Libertadores. Ele vai jogando assim, né? E esse time do Santos é muito fraco. Então o Guarani, um pouquinho o Guarani jogar, né? Não deixar, não bobear. Hoje, por exemplo, é um jogo para não bobear, para fazer o resultado. A tendência do Guarani é se classificar. Aí ficaria Mirassol e Guarani, né? Quer dizer, os dois do interior que iriam para a próxima fase. Dá para jogar uma semifinal aí, né? O Mirassol que foi semifinalista do ano passado, falando no caso do Guarani. Olha, Rafael Pio, caso saia um gol do Júlio César hoje, ó, tomando água sem gelo desde ontem à noite já. Se sair um gol do Júlio César, eu vou pedir um detalhe para você hoje com tanto gosto, Rafael. Você vai rasgar, como dizer, eu vou rasgar na narração. Mas igual o jogo contra o Palmeiras, o Poi rasgou no gol do Davó, eu rasguei mais ainda, aí anulou, não valeu de nada. Pois é, aliás, né, os torcedores do Guarani ficaram na bronca que o VAR estaria descalibrado. Bom, mas... Oi, pois não. Rapidinho, os times paulistas mandaram uma carta amigável pedindo para que mais câmeras sejam incluídas no VAR. Porque no jogo contra o Guarani, por exemplo, no jogo Palmeiras-Guarani, por exemplo, a TV tinha uma imagem que o VAR não tinha, e aquela TV mostrava que o Davó estava em posição... João Carlos de Freitas! 5 horas! Em ponto! CBN Esporte, segunda edição, volta amanhã às 4, mas nós 3 voltamos às 10, hein? Fica com a gente. Grande abraço, até lá!